Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o sininho? Já nos seguem nas redes sociais? Se não fez ainda, vai lá. Hoje estamos aqui, eu e o Ramon, com os convidados de extrema importância para o mundo condominial. Pioneiros, podemos dizer. Hoje, os nossos convidados são o Ricardo Chalfin, diretamente do Rio de Janeiro, Ramon Geia, diretamente de São Paulo, proprietários da Wind, soluções financeiras para os condomínios. Vocês vão saber o trabalho extremamente importante e o que eles podem oferecer para vocês no mundo condominial. Mas, primeiramente, vou passar a palavra aqui para o nosso colega Ramon, para fazer as considerações dele para vocês. Olá a todos, sempre uma alegria poder estar recebendo vocês aqui no nosso podcast. Não deixem de se inscrever, nos sigam no Instagram. Nós temos o propósito aqui de compartilhar conhecimento. E sempre trazemos aqui no programa pessoas, empresas que atuam nesse mercado. Quando a Márcia fala de pioneiros, eles vão se apresentar. É um assunto, dinheiro é extremamente importante, a gente não precisa nem falar sobre isso, não é no condomínio, é em todo lugar, né? E nós conhecemos a empresa dele e hoje estamos aqui trazendo eles para poderem conversar conosco. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos de atuação no mercado condominial, Sinosvale Engenharia, atuante na região do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, os nossos apoiadores institucionais, a Anacom, a SEX, Condomínios pelo Mundo e Conase. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, espero que o frio do Rio Grande do Sul não esteja tanto afugentando vocês, porque carioca para abaixo de 20 graus já é frio, né? Paulista ainda é um pouquinho mais resistente ali, mas eu sei também que não é tanto como a gente. E dizer aqui em nome do nosso programa que é uma satisfação, uma alegria. Queremos ouvir cada um de vocês, ouvir como é que surgiu essa ideia, quem começou, enfim, contem um pouco para nós aí. Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, boa tarde. Aliás, bom dia. Ramon, Márcia, obrigado pelo convite, pessoal do Chamo Jurídico. Eu me chamo Ricardo Chalfin, eu sou CEO e fundador da Wind. A Wind começou através de uma ideia minha. Eu já venho de muitos anos no mercado imobiliário, do mercado condominial. Eu fiquei à frente de uma das maiores administradoras de condomínio do Rio de Janeiro. Eu liderei a equipe por 15 anos e eu sempre estudei muito esse lado financeiro dos condomínios, dos meus clientes. E, né, eu acho que não é novidade para ninguém, os condomínios eles sempre arrecadam muito menos do que eles costumam gastar, né? E a necessidade de gasto dos condomínios, eles são contínuos, ou seja, de reforma de fachada, ou uma pintura, ou uma melhoria nos elevadores, uma melhoria nas áreas comuns, para melhorar aquela qualidade de vida no ecossistema. E eu gosto de brincar, né, que um condomínio não deixa de ser uma empresa, né, onde você não escolhe os seus sócios, né? No primeiro andar mora um aposentado, na cobertura mora um economista, no terceiro andar mora um advogado, e você precisa, o síndico está ali como CEO da empresa, tentando manter uma harmonia financeira entre todos e fazer com que as coisas, que o condomínio ele ande da melhor forma possível para agradar a todos de uma forma confortável para viver, até porque é o local onde todos voltam após o trabalho e descansam, né? E olhando muito para esse mercado, também vendo que o condomínio era uma PJ não valorizada pelos grandes bancos como o Bradesco, Itaú e os outros grandes players, o síndico com acesso muito difícil ao crédito, acesso de difícil à abertura de contas, quando necessitava de um crédito, ele já tinha que ter uma relação de longa data com os com os bancos, e isso as administradoras acabavam fazendo esse trabalho de ser os escritórios de contabilidade / banco dos condomínios. Então, o que a gente mais costuma ver são condomínios negativados
nas administradoras, condomínios fazendo aqueles longos rateios para concluir uma obra, e aí ao longo desses longos rateios acaba acontecendo algum outro imprevisto, que ele precisa gastar o dinheiro dessa cota extra para mandar o funcionário embora. Funcionários que que já viraram patrimônio, né, do condomínio, e para fazer algum tipo de rescisão, a gente já viu, né, Ramon, rescisões de até R$ 200.000. E hoje, com a chegada da tecnologia, muitos condomínios optando por fazer portaria remotas, trazer tecnologias novas para condomínio que geram um gasto extra, mas no futuro uma redução até na cota condominial. E um produto que a gente gosta muito, que é a placa solar, que também gera uma redução na conta de luz e também, consequentemente, uma valorização patrimonial e uma redução na taxa condominial. Vou passar a bola agora para o Ramon, ele vai contar um pouquinho sobre os nossos produtos. Boa, obrigado, Ricardo. Prazer demais, gente, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Como o Ricardo apresentou, a gente entendeu que 90% ou até mais que isso dos condomínios, eles não têm caixa suficiente para qualquer tipo de demanda. E quando a gente fala de demandas financeiras no condomínio, também não são valores baixos, porque normalmente são muitas unidades, os prédios eles não são pequenos. Quando a gente fala de uma reforma de fachada, são custos altos e que não é fácil o acesso por conta do valor. Então a gente criou nossos produtos justamente para atender essas necessidades do condomínio, como o Ricardo apresentou, tanto necessidade de curto, médio, longo prazo, a gente consegue ajudar. Quando um condomínio precisa fazer uma reforma de fachada, uma revitalização dessa fachada, quando ele precisa fazer uma modernização de elevador, são coisas que acabam melhorando a qualidade de vida dos condôminos, mas a opção que eles tinham antes era fazer uma cota extra de 24, 36 meses, ficar todo esse tempo pagando essa cota, e aí daqui a 2 anos eles poderem realizar essa modernização do elevador, essa reforma da fachada. Só que com isso, ele ainda tinha muito risco, o condomínio ainda tinha muito risco de acontecer algum imprevisto no meio desses 24 meses, 36 meses, e se descapitalizar e não conseguir realizar o planejado ali no fim das contas. Então, a opção que a gente traz aqui, o serviço que a gente entrega para o condomínio, é poder trazer esse plano para o dia de hoje, né, para o dia presente, poder realizar essa reforma, essa manutenção e ficar pagando da mesma forma, em 24, 36 meses para a gente, só que já tendo feito o que ele precisava fazer e não correndo nenhum risco de acontecer um imprevisto no meio do caminho. Tudo isso com parcelas calculadas de acordo com a necessidade de cada condomínio. Então a gente tem um lado muito consultivo de tentar trazer adaptar as nossas propostas realmente para a necessidade de cada condomínio. Esse é só um dos nossos produtos, que é o produto que a gente denomina como capital de giro para condomínio. E aí é para essas demandas que a gente apresentou. Temos um segundo produto para o condomínio, que é o financiamento de instalação de placas fotovoltaicas. A gente gosta muito desse produto, a gente é entusiasta dele, porque no fim do dia o condomínio que tem espaço, ele consegue fazer a instalação das placas fotovoltaicas, a gente financia isso. Depois de 90 dias, 120 dias, depende da concessionária de cada lugar, ele passa a gerar a própria energia. Com isso, ele consegue uma economia de até 90% na conta de energia. Essa economia, a gente desenha a nossa parcela para que essa economia pague a nossa parcela. Depois de 3 anos, 4 anos, as placas são do condomínio, e aí ele tem só esse desconto esse desconto líquido mesmo para poder aproveitar e, consequentemente, valorização do patrimônio dos condôminos pela baixa também da taxa condominial. Assim, um overview dos produtos aqui, mas eu adoraria também ouvir perguntas de vocês. Bom, é isso aí. Quanto tempo a empresa existe? A empresa existe há 1 ano e meio já, e a gente tem a solução de banking que começou, né, no início da empresa, e a gente começou a trabalhar com crédito por volta de 8 meses já. E quantos condomínios vocês atendem hoje?
Hoje a gente Tem mais de 50 condomínios com crédito ativo, né, na prática, mas também tem alguns que já finalizaram o pagamento, que foram parcelas menores. Porque um dos nossos grandes produtos também, que a gente não mencionou aqui, é a antecipação de PJ do condomínio, né? Então a gente tem feito muito isso, porque eles repararam antes da gente que o condomínio não tinha caixa Uhum. para realizar as obras. Então, muitos PJs, eles ao invés de cobrarem à vista, eles falam, olha, parcelo para você em 15 vezes, em 30 vezes, em 18 vezes. E essas parcelas, muitas vezes, já têm o próprio juros do fornecedor. Então, a gente também consegue trazer para valor presente, após a conclusão do serviço, a gente consegue trazer para valor presente o que o fornecedor tem a receber. Então, hoje a gente tem uma grande parte do nosso produto, da nossa carteira, é para o PJ. Então, a gente hoje possui mais PJs na nossa carteira do que condomínio, e, consequentemente, através dos PJs, a gente consegue os síndicos como clientes. Então, esse a gente enxerga como um grande produto. E como é que vocês, dentro da atuação de vocês, como é que os condomínios recebem isso? Tem resistência ainda? Mesmo para aqueles que a saúde financeira não está realmente tão boa assim, digamos, mas aceitam bem ou ainda tem alguns entraves assim que querem Porque dificultar? como é que fica daí a explicação para os condôminos? Que muitas vezes a maior dor dos condôminos é o valor. Como é que vai receber esse dinheiro? Como é que meu condomínio vai receber esse valor? Vocês vão pagar diretamente para a empresa, para o prestador de serviço? Vocês vão deixar o dinheiro no caixa do condomínio e nós vamos dispor desse valor para fazer o pagamento conforme solicitado, conforme contratado? Ou vocês vão ter um controle nas parcelas? Como é que a gente... É isso daí que muitas vezes a dor do condômino... Ótima pergunta, Márcia Ramon. O crédito condominial, ele ainda é visto como um certo receio por grande parte das pessoas, né? Ainda mais porque a gente tem uma governança interna e a gente preza muito pela segurança. Então, todos os nossos créditos, eles demandam uma aprovação em assembleia. A gente gosta de né, falar que é um crédito tomado em conjunto, é uma decisão não apenas do síndico. O síndico, ele toma a decisão de solicitar uma simulação, depois ele leva para aprovação em assembleia e após a aprovação em assembleia, a gente, em menos de 48 horas, consegue depositar, fazer o desembolso do valor na conta corrente do condomínio. Mas quem escolhe o fornecedor e a forma como esse dinheiro vai ser usado, ele cabe ao síndico, né? A nossa parte é desembolsar o dinheiro de uma forma mais segura, respeitando toda a legislação do Bacen, respeitando fazendo tudo da melhor forma jurídica. Adequando o valor da adequando o valor da parcela à necessidade do condomínio, o que ele consegue pagar. A gente dá uma olhada no balancete, a gente vê quanto é a cota condominial. Então, assim, toda a nossa parcela é calculada em cima daquilo que o condomínio pode pagar. E acreditem se quiser, os nossos melhores clientes são aqueles que têm dinheiro em caixa. Porque a gente consegue trazer uma taxa de juros menor e são aqueles que conseguem fazer uma organização financeira melhor. Então, já tem vários casos aqui. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma obra grande para um condomínio que ele já tinha cotado com o fornecedor um valor por volta de R$200 mil, e ele conseguiu uma cotação com a gente que, se eu não me engano, me corrigir se eu estiver errado, por volta de R$120 mil, o prestador aceitou o valor à vista. E nas 12 parcelas que a gente fez para ele, no final das contas, ele ia pagar por volta de 150, 160 para a gente, ou seja, ele conseguiu ter uma economia de R$40 mil se ele fosse fazer parcelado com fornecedor. Isso é um case real, né? Esse case é muito legal, e até uma observação é que o fornecedor tinha pedido uma entrada de 30%. Então o condomínio ainda ia ter que descapitalizar parte do caixa e ia pagar mais caro, com uma parcela também maior do que a nossa. Então, no fim das contas, a gente conseguiu uma parcela menor, ele conseguiu também negociar a entrega da obra antes do prazo que estava negociado, porque esses fornecedores também, quando eles parcelam, muitas vezes eles esperam receber 1, 2, 3 parcelas para aí sim conseguir ir lá e efetivar a obra ou dar uma celeridade para a obra.
Já quando o condomínio consegue pagar à vista, esses fornecedores têm caixa, têm capital de giro, fluxo de caixa, e eles conseguem também dar celeridade para as obras que eles estão prestando. Então, é uma relação ganha-ganha aqui, né? Tanto para o fornecedor, tanto para o condomínio e também para a gente como o core business aqui de ofertar crédito. Mas o ponto mais importante disso que eu quis mencionar do caixa do condomínio é que é um condomínio que tinha bastante caixa e ele já tem uma cota extra que ele faz sempre para imprevistos futuros. Então a nossa parcela entrou nessa cota extra. Então, literalmente, não teve cota extra nenhuma para pagar a nossa Não teve parcela. impacto, né? Não teve impacto nenhum e ele conseguiu executar a obra e ainda gerou uma economia de 40 mil. O prestador de serviço gostou tanto da nossa solução que ele nos procurou e também está antecipando com a gente. Sim. Então você vê que é um ciclo, né? O ecossistema condominial, ele é um ciclo que todo mês ele muda e quando a gente fala de condomínio, a gente fala de vidas, fala de prestadores de serviços, a gente fala de uma mini cidade, Sim. né? Então você faz um serviço bom para o síndico te apresenta o prestador, aí depois você vai para o prestador te apresenta outro prestador, isso acaba virando uma teia de aranha, né? Então a gente aqui faz muito esse ciclo, sabe? Síndico, prestador de serviço, então a gente trabalha muito nessa linha e a gente vê qual é a melhor opção. Às vezes a melhor opção é o síndico fechar direto com o prestador e o prestador, depois de 3 ou 4 parcelas, procurar a gente e trazer a valor real. Mas um case bem legal também de trazer aqui é o case de um parceiro nosso, que é um prestador de serviço, que há pouco tempo atrás ele chegou na nossa empresa. Eu, por acaso, estava tomando café com o pessoal e ele falou, olha, só vim apertar a sua mão. Aí eu vim te pedir nada. Eu falei, por quê? Ele, bom, através dessas soluções, eu consegui comprar uma loja de material e agora eu vou conseguir vender material para os meus concorrentes. Então, assim, isso é uma prova, né, viva, uma prova social, uma prova de produto, que realmente as nossas soluções impactam a vida de outras pessoas, né? Impactam a vida do PJ, que ele consegue abraçar novos projetos, comprar material, pagar em dia os seus funcionários, pagar impostos, adquirir um imóvel, adquirir um automóvel e também impacta a vida dos moradores dos condomínios que conseguem, de forma mais rápida, né, trazer mais velocidade para demissão de um funcionário que às vezes não está cumprindo o seu dever, uma obra. Então, assim, a gente consegue trazer a velocidade e trazer... eu gosto de brincar que a gente não é um banco para o condomínio, a gente é um psicólogo, a gente traz harmonia. Não, então vocês estão no caminho certo, porque todo mundo que trabalha com condomínio é psicólogo, o advogado é mais psicólogo do que advogado. É interessante isso, tu falou o banco, né? A cessão de crédito vocês não trabalham, vocês trabalham só, é o empréstimo efetivamente. Sim, tudo certinho, conforme a lei, é uma CCB que a gente faz, que é uma célula de crédito bancário. O Ramon consegue explicar um pouquinho melhor sobre esse ponto, como é que é? Legal. Na prática é um crédito para o condomínio, tem que ser aprovado em assembleia, é o síndico quem assina, mas o CNPJ do condomínio entra como devedor do crédito. E a gente não tem uma garantia real nesse crédito, mas aprovando em assembleia é onde a gente mitiga o nosso risco. Você até tinha feito uma pergunta, Ramon, que eu queria te responder ela, que é quanto à aceitação dos moradores do condomínio, né? Como que é essa aceitação? Cara, a aceitação é bem parecida com a do mercado de crédito no país, no geral, né? Então, todo mundo tem um pezinho atrás quando se fala de crédito. Mas a gente vê que grandes empresas usam crédito como uma ferramenta de alavancagem, pessoas que investem em imóveis, até mesmo em veículos, usam crédito como uma ferramenta de geração de patrimônio, né? E é o que a gente tenta trazer para o condomínio também. A gente foca muito no crédito planejado. E o que quer dizer isso? E é uma conscientização que a gente tem que criar na cabeça dos condôminos, né? Como você falou, não é fácil, mas faz total sentido. Porque a gente já passou por inúmeros casos e que fizeram um sentido e trouxeram melhoria. Então, qual é a conscientização que a gente tem que trazer?
você tem duas opções. Ou você faz uma cota extra, paga à vista, e aí vamos supor que é 100 mil reais, tem 10 unidades no prédio, cada um paga 10 mil, e isso tem risco de aumentar a inadimplência. Ou você fica 24 meses acumulando, para daí sim, em 24 meses ir lá e efetivar o que você está precisando fazer. Uma modernização de elevador, por exemplo. Quantas ocorrências com esse elevador pode acontecer nesses 24 meses? E aí é custo para o condomínio, porque o condomínio vai ter que chamar alguém, o técnico, para ir lá fazer manutenção, vai ter custo, vai ter gente que vai ficar presa no elevador, vai ter custo para ir alguém lá e tirar essa pessoa. Tem um risco, além do custo, tem um risco maior, além do financeiro. E no fim do dia só vai resolver daqui a 24 meses. Às vezes, isso ficou mais caro do que os juros, que é o que não é o bem aceito por ninguém, Sim. né? Quando se fala de juros, é o que ninguém quer pagar na prática. Só que temos inúmeros casos que isso foi mais barato do que seguir por outros caminhos alternativos, que são esses dois que eu apresentei. Então, é a conscientização que a gente tem que trazer. E aí, tem casos e casos. Tem casos que a gente consegue convencer e tem essa que a gente consegue conscientizar e apresentar isso. E tem caso que segue pelo outro caminho e aí depois de um tempo, acumulando um recurso, teve um imprevisto, teve que gastar o recurso e aí volta a falar com a gente. Ó, a gente vai precisar agora tá no momento de seguir. E aí a gente fala, a gente tentou apresentar, mas preferiu não seguir, o livre-arbítrio aqui é do condomínio, mas no fim das contas vê que faz sentido também, sabe? Sim. A entrega da proposta de vocês, ela é feita na Assembleia, vocês apresentando, ou vocês apresentam para o síndico e o síndico aproveita apresenta na Assembleia para os... Depende da abertura que o síndico nos der. Se ele quiser que a gente vá, a gente vai. Se ele preferir que a gente só envie a proposta, ele apresenta lá também. Isso aqui a gente é agnóstico a isso, a gente vai pelos dois caminhos. Na verdade, a questão financeira do condomínio, a gente já conversou com outras pessoas nessa bancada, síndicos profissionais, que existe toda uma, ou deveria existir pelo menos, né, uma coisa na prática que a gente fala muito na teoria: gestão. Né? Dinheiro é gestão. Como é que eu vou gerir? Porque, mal comparando, é que nem você pegar um carro, furar o tanque de gasolina dele e botar uma bomba ali e apertar. Não importa o quanto você botar. Nunca vai estar cheio, porque existe ali realmente uma questão. Ouvindo algumas pessoas, cursos, palestras que eu já participei, a questão financeira é isso, né? Você pega o recurso, eu vou empregar ele no quê? Tu faz o planejamento, juros é X, em tanto tempo eu resolvo e aí a coisa vai. Existe, eu tenho muito no Rio Grande do Sul aqui, tá vindo com mais força, Rio e São Paulo já tem há muito mais tempo isso, que são as garantidoras de condomínio. Aquelas que mensalmente aportam o valor que seria a arrecadação total da cota condominial, tirando ali um percentual, né, que são os honorários, vamos dizer assim, e fazem, e mesmo assim os condomínios não conseguem fazer essa questão. Vocês têm algum case para compartilhar de situações onde o condomínio chegou, exemplo, pediu 10, logo depois teve que vir mais 20, daqui a pouco mais 30, e vocês viram, olha gente, só um pouquinho, senta aqui, vamos conversar, eu acho que está acontecendo, né? Tiveram alguma situação nesse sentido? Já teve situação de condomínio que pediu mais de uma vez, mas graças a Deus ele cumpriu, Que bom. né? Que bom, mas é o que o Ramon explicou, né? A gente aqui, todo mundo me pergunta pra gente, né? O seu juros é o menor? Não, eu falo, meu juros não é o menor, meu juros é o melhor. Por que é o melhor? O meu juros é o melhor para você. A gente tenta sempre fazer e moldar a parcela para a condição do cliente. Então, se o cliente pediu uma vez, a condição é uma. A gente vê que ele não está se recuperando, a gente vai ajudar ele a recuperar. O nosso crédito, ele é um crédito consciente. Ele não é um crédito para afundar o cliente. A gente não tem a intenção de fazer um negócio com você uma vez e você venha pedir de novo e de novo. A não ser que seja uma grande melhoria no condomínio que vai valorizar o teu patrimônio. Olha,
Ricardo, eu fiz uma obra aqui que valorizou, meu apartamento valia 1 milhão, ele agora está valendo 1,5 milhão. Pô, agora eu quero fazer uma outra valorização de garagem, que vai valorizar mais ainda, de play. Então, isso tudo bem, mas a gente não gosta de ver o condomínio se afundando financeiramente na conta bancária. Então, a gente, numa ocasião dessa, quando a gente se depara com isso, a gente vai tentando abaixar a taxa justamente para ele se acertar. Graças a Deus, os 2, 3, 4 que apareceram, não sei quantos, foram poucos, conseguiram se acertar, porque a gente é bem parceiro, a gente tem muita visão nessa parte, porque a gente vê que o condomínio realmente está precisando, Uhum. porque a inadimplência está subindo, a economia no Brasil, né, o desemprego está aumentando bastante, então acaba que a realidade do condomínio é uma e a outra, até porque o condomínio ele é uma massa, ele é vibrante, foi o que eu falei, todos os meses, né, de vez em quando você pega um condomínio de 10 unidades, todo mundo paga certinho, saiu um, vendeu o apartamento, entrou outro, esse outro foi por algum motivo, alguma razão, ele foi mandado embora, ele parou de pagar condomínio, já mudou a vida inteira do condomínio, aumentou a cota, vai ter que fazer cota extra, aumentou a cota condominial, aí o outro já não consegue pagar, entra em desordem. Então, aqui a nossa intenção é ser um braço financeiro, uma ajuda para o condomínio. Então, a gente não está... Bom, eu iniciei, né, o podcast falando que eu trabalhei 15 anos liderando uma grande administradora no Rio de Janeiro, e eu sei o que é um condomínio passar dificuldade, eu sei o quanto é difícil e afeta na vida das pessoas, inclusive dos advogados, né? A nossa intenção não é essa, a nossa intenção é fazer bons negócios, trazer bons resultados, e que se for para procurar a gente novamente, que procure para valorizar o patrimônio, não procure para tampar mais um buraco. Mas se for para tampar mais um buraco, a gente vai entender a situação e vai ajudar da melhor forma possível. Também eu queria saber se, enquanto a pessoa fez o contrato com vocês, fez aquela previsão de um valor X, só que ela não contratou a empresa dentro de um período e aumentou o valor daquele contrato que eles tinham aprovado. Mesmo ele não tendo gasto o valor que vocês aportaram para eles, ele consegue fazer um novo pedido e aumentar aquele valor, mesmo ainda não tendo feito todo o pagamento daquele financiamento com vocês? Quer explicar isso, Ramon? Consegue sim. Só não é corriqueiro acontecer isso, justamente porque quando eles contratam a gente, é quando a empresa de obra já está aprovada, e aí 90% dos casos já contrata, já paga o fornecedor e já dá sequência no serviço. Sim. Mas funciona também. Sim, porque o nosso mercado hoje, hoje está um valor material, Amanhã daqui é a um outro. tempo, ou então dos contratos, quando a gente vai analisar um contrato de uma prestadora de serviços, depois que ele já foi assinado pelo síndico, nós analisamos e notamos que, olha, vocês não contrataram tal serviço, vocês não contrataram tal material, vocês vão precisar fazer contratação disso, não contrataram a limpeza da fachada antes de fazer a pintura. Perfeito. Então, tudo isso daí pode aumentar o valor dos contratos, por isso que sempre tem que ter um jurídico analisando o contrato do prestador de serviço até antes de fazer o fechamento do pedido de financiamento. Muito bom ponto. A gente gosta muito de trabalhar em conjunto com advogados, né, Ramon? Sim. O que você acabou de falar, a gente teve um caso essa semana, que na verdade o condomínio faltou fazer algumas coisas, mas aí ele fez um segundo contrato com o fornecedor e solicitou um valor adicional. Não foi o mesmo caso que você tinha falado antes, mas é bem parecido, né, na prática. Que é uma coisa bem corriqueira. Isso aí já acontece mais mesmo. E a parte boa é que já tem autorização da Assembleia para a questão do crédito, né? Então, isso Exatamente. também facilita bastante, né? Exato. Fica bem mais tranquilo. Esses cases, né? O fator planejamento dentro dessa estrutura, e aí tu falou uma coisa interessante na tua resposta. Os nossos melhores são aqueles que têm dinheiro em caixa. Mas eu tenho certeza, quase isso, que não é porque eles pagam em dia. Não é essa a questão. A questão é que você consegue mensurar, visualizar um bom cumprimento do contrato que vocês fazem com ele, né? Exato. Não é uma coisa assim, não é aquela coisa que tu empresta o valor e fica naquela situação. O mais próximo que a gente tem aqui, e conhecendo agora o trabalho de vocês, são as garantidoras. Condomínios que recebem aquele valor e mesmo assim não conseguem poder, porque é uma gestão. Não vou nem entrar no mérito aqui se o síndico ele tá com, ou não com segundas intenções, não é nem isso, né? Mas é efetivamente aquele síndico que ele acaba
É o preço que toda hora sobe. É a situação econômica do país, que infelizmente isso reflete em todos os lugares. Condomínio moram pessoas que trabalham no Brasil, no Brasil, compram coisas. Então acabam realmente ficando à mercê disso tudo, né? E aí, mais uma vez, vocês que estão nos assistindo aqui, a gente sempre fala isso, né, Márcia, em todo o episódio. Tudo passa por prevenção. Você fazer um mapeamento. A economia a gente sabe que é uma coisa que a gente não controla, mas é uma coisa que pelo menos os cenários do condomínio, não cenários econômicos, você consegue fazer um mapeamento melhor, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta, tu com a tua experiência, Ricardo, e essa atuação próxima ao síndico, eles pedem uma mentoria? Diz assim, me ajuda aqui, o que a gente consegue fazer? Eu vou ser bem sincero, tá? O Ramon acaba sendo mais mentor do que eu. Ele tem mais contato com os clientes, então já teve várias situações. Eu vou deixar o Ramon contar um pouquinho sobre isso, mas já teve várias situações onde não saiu o nosso crédito, mas o Ramon ajudou total no No auxílio no ali, auxílio da cota extra, foi na Assembleia. Você quer contar um pouquinho sobre isso, Ramon? Sim, às vezes a gente se vê assim, ajudando mesmo sem o síndico pedir, tá? Porque você percebe que é alguma coisa simples que você consegue ajudar e que, às vezes, pela correria do dia a dia, por administrar mais de um condomínio, ele não conseguiu enxergar. Então, vou dar alguns exemplos práticos. Tem síndicos que têm prédios que são comerciais e residenciais e a conta de água estava vindo dividida errada porque o custo do comercial é diferente do custo do residencial. E aí foi uma simples planilha que eu fiz para o síndico que ajudou ele a precificar ali no fim do mês e dividir certinho entre os condôminos. Ou condomínios que têm inadimplência recorrente. Quando a gente vai ofertar a nossa solução, a gente também dá uma sugestão de como dividir essa parcela que a gente desenhou para o condomínio. Então, vamos supor que a parcela é R$ 5.000, tem 20 unidades, só que duas não pagam. A gente fala, divide, em vez de colocar a cota extra dividido por 20 unidades, divide por 18, porque aí você vai conseguir provisionar essas duas que estão inadimplentes e não vai fazer falta esse caixa aqui. Você já sabe que eles não estão pagando, então divide por 18, todo mundo paga um pouquinho a mais, quem é pagante, e os que estão inadimplentes também vai entrar no boleto deles, mas já sabe que não vai receber e assim garante que consegue pagar. E um último caso que a gente gosta de fazer demais aqui é quando o condomínio está com saldo negativo na administradora. Isso também acontece muito, a administradora que usa conta pool. O que acontece no fim do dia é que o condomínio ele nunca tem uma previsibilidade de quando ele vai. É muito difícil para o síndico ele conseguir prever quando ele vai suprir esse saldo negativo. Por quê? Ele não sabe quanto de juros efetivamente ele vai pagar, porque a administradora fecha no fim do mês e coloca os juros em cima. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque ele nunca consegue precificar isso para o mês seguinte. Então, o nosso crédito, nesse caso, funciona muito para uma reestruturação financeira, porque a gente dilui em parcelas iguais, e aí ele provisiona as parcelas iguais. Na administradora, não. Então, na administradora, se ele está 30 mil negativo, esse mês vai ser, vamos supor, 10%, que a gente já viu repassado, tá? É um juros bem abusivo, mas que as administradoras alegam é que é apenas o cheque especial sendo passado ali pro condomínio, né? Porque não é ela que cobra, é o banco que está cobrando. E aí, 10%. Então, no primeiro mês, 30 mil negativo, virou 33. No segundo mês, já não é 10% sobre 30 mil, é 10% sobre 33. E aí, isso fica muito difícil do síndico precificar para ele provisionar na cota extra seguinte. Porque ele não sabe quanto que vai finalizar o mês no negativo. Então, ele não sabe quanto que vai realmente ser cobrado de juros. Agora, quando a gente pega e fala assim, o condomínio está 50 mil negativo, vamos fazer um financiamento aqui de 55 e você provisiona em 24 parcelas iguais o valor de tanto. Então, ele já sabe que a parcela não vai mudar, ele já sabe quanto ele tem que cobrar de cada condômino, e aí ele consegue ter uma gestão, um planejamento melhor mesmo, efetivamente. Então, esse produto funciona bastante e esse só traz cases de sucesso, assim, a gente gosta muito porque os feedbacks que vêm são muito positivos. Então, o que os síndicos falam tava difícil,
A bola de neve estava aumentando, estava difícil de arrumar isso, justamente por isso ele não sabia no fim do mês quanto ia terminar, quanto ia, consequentemente, pagar de juros. E aí as parcelas iguais facilitou sanar esse saldo negativo, né? Tapar esse buraco, digamos assim. E aí o condomínio tá com saúde financeira boa hoje em dia, pô, e a gente gosta muito de ouvir isso, né? Maravilha, porque muitas vezes eu participo muito de assembleias de condomínio e muitas assembleias ordinárias onde a previsão orçamentária ela é apresentada, a gente verifica muitas vezes, porque assim, ó, quando tu fala de aumento, ninguém gosta. Vai aumentar a gasolina, vai aumentar. Ninguém gosta de aumento, só quando for do salário, né? Coisa que acontece muito esporadicamente. Mas enfim. E isso eu entendo que passa também pela questão do síndico, porque quando você diz, olha, a gente precisa de dinheiro para fazer X e nós temos aqui uma opção que pode nos suprir isso, esse valor que depois vai ser devolvido para vocês passa por uma questão educacional com os condôminos também. Né? Eu tenho visto alguns condomínios onde o síndico muitas vezes, e aí entra também a administradora, porque a lei diz que quem tem que fazer a previsão orçamentária é o síndico, mas na prática quem faz é a administradora, né? E aí só apresenta para o síndico e ele apresenta na assembleia. Que muitas vezes o percentual ali de reajuste ele está até abaixo da inflação. Aí como é que tu vai fazer isso? Né? E aí o que acontece? Tu tem que explicar dizendo, olha, tu não quer reajustar, tudo bem, mas vai aumentar, vai acontecer isso e vai acabar. Passa por essa questão de gestão. Em quantos estados do Brasil vocês estão? Hoje a gente tem a grande maioria no Rio de Janeiro, mas a gente já tem São Paulo, Salvador, Ceará. Ainda não temos Porto Alegre. Contamos com, né? Venham para o Rio Grande do Sul. Mas temos Florianópolis, E acho que tem uma no Mato Grosso. Ah, E assim, uma outra questão. Que tipo de análise documental vocês fazem para a liberação dos valores dos condomínios? Legal. O síndico apresenta o que para vocês? Legal. Bom, normalmente a gente pede o balancete dos últimos 12 meses, a quantidade de unidades, número de unidades inadimplentes, valor total inadimplência, quanto esse condomínio arrecada, quanto ele gasta. Então, a gente tem. São diversos indicadores que são avaliados para a gente definir um score de crédito interno para esse condomínio, o que está atrelado à precificação. Então, fim do dia, crédito é risco, e a gente precifica isso avaliando o score desse condomínio, com esses indicadores que eu apresentei e outros que a gente também pega em fontes de dados, como o Serasa e etc. E a gente também tem uma tecnologia embarcada, onde tem inteligência artificial, a gente consegue fazer uma análise bem profunda, tanto do condomínio quanto dos prestadores. Então, todos os nossos créditos eles saem de uma forma muito segura, né? E falando de condomínio, é muito seguro, né? Foi que a gente iniciou aqui o podcast falando, é um crédito em conjunto. Se o síndico tiver má fé, amanhã é outro síndico que vai querer solucionar esse problema. E a gente acaba fazendo amizade nos negócios. Então, a gente tem mantido contato, a gente mantém contato semanalmente com nossos clientes, os que pagam, entendeu? Os que não pagam também. Mas a nossa inadimplência é baixíssima. E, assim, foi que a gente é uma empresa amiga, né, do síndico. Então, Gera uma questão de gera confiança uma questão. também. Crédito significa confiança, no final das contas, né? Ele é igual, ele vem do latim de confiança. Então, é muito também do nosso feeling que a gente tem, da nossa conversa que a gente tem com o síndico, com o prestador, com o conselheiro, com o morador. Quem solicita a proposta, muitas vezes o condomínio é um condomínio que parece ser super saudável, mas numa conversa com o síndico você pega algo que, opa, não é bem assim. não acendeu um alerta aqui, então vamos recuar, já aconteceu. Ou muitas vezes é um condomínio que tem uma saúde financeira ruim, mas você numa conversa com o síndico, você fala, cara, esse cara é um cara legal, entendeu? Então dá para fazer, vamos fazer. E muitas vezes, com toda a humildade, o nosso feeling sempre tá certo, né? A gente não costuma errar muito, a gente gosta de sentar, de conversar, nossos créditos, antes de serem liberados, principalmente dos mais altos, a gente tem feito alguns créditos bem altos ultimamente, a gente gosta de sentar olho no olho com a pessoa no escritório, tomar um café, conhecer, e nessa conversa a gente consegue também
abrir novos negócios e ter a certeza de com quem a gente está fazendo o negócio. Porque quando se fala de crédito, apesar de ser uma ajuda mútua, um ganha-ganha, como o Ramon trouxe, ele é algo que traz risco e não é brincadeira. É algo importante e que demanda uma certa atenção, né, de ambas as partes. Perfeito, perfeito. Tu falou de alguns inadimplentes. Não tiveram ainda situações que tiveram que judicializar. Graças a Deus, não. Temos inadimplência, como toda carteira de crédito, ela existe, né? Mas é muito baixa por conta dessa situação que eu narrei há pouco. Só que os nossos inadimplentes, eles já têm uma data para pagar, já têm um comprometimento com a gente que vão pagar. Inclusive hoje, vindo aqui para o podcast, tem uma situação de um que está atrasado e ele é um prestador de serviço. Ele, inclusive, falou, olha, eu vou pagar do meu. Deixa que o boleto vai para o síndico teve uma troca de síndico e, por acaso, é um síndico novo, ele não sabe que boleto é esse, atrasou, tá inadimplente. E ele falou, olha, eu não quero ficar inadimplente com vocês, eu quero pagar do meu. A gente, não, fica tranquilo, deixa ver, vamos ver se o síndico vai pagar, se não pagar a gente vê. Então existe esse jogo de cintura da nossa parte, da parte do prestador também, e é isso. Quando se intera com o síndico, quando o síndico tem conhecimento de uma boa gestão, quando ele sabe como gerir o condomínio, isso facilita também o trabalho de vocês. Com Muito. certeza, muito. Acontece muito disso que eu narrei agora, né? A mudança, troca de síndico, né? Então chega um síndico novo, não sabe que chega com, sei lá, 100, 50 boletos, é um prédio grande, e um dos nossos boletos está ali no meio, ele não sabe o que é, ele não paga, né? Então até ele pagar, isso gera uma demora, né? É pior para o condomínio, porque gera um pouco mais de juros, mas também a gente prefere que o boleto pague do que cobrar os juros, né? O boleto pago sempre é melhor do que juros. Do que A os gente não juros. teve ainda que judicializar, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. É. Daí, como eu estava falando da gestão do síndico, para vocês, então, quando vocês têm esse feeling, quando o síndico conversa com vocês e vocês notam que está uma boa gestão, vocês conseguem dar uma maior atenção para ele no crédito, para fazer essa melhor análise. Porque Ele passa a ter um score de crédito melhor e, consequentemente, condições melhores também. E sendo um síndico profissional, ele levando a vocês vários condomínios, diferentes demandas, também ele consegue esse score melhor ou é por condomínio? É bom, mas também depende do tempo de gestão que ele tem ali ainda, né? Então a gente vai avaliar isso também. Então, nada adianta ele trazer um condomínio que ele tem só mais um mês, e aí já tem uma próxima assembleia para eleger síndico convocada. E aí a gente espera, pelo menos, a gente prefere esperar essa nova assembleia, ver se ele vai ser reeleito, porque o que adianta a gente precificar por conta da parceria com esse síndico e daqui a um mês não é mais ele? Então a gente tenta ter esse cuidado também, né? Não é mais ele, pode vir a oposição. Exatamente. E aquilo que ele Posição precisava. Que foi contra o crédito e aí gerar um problema. Mas o feeling com o síndico e com o prestador, ele conta muito, ele está muito dentro da nossa esteira da nossa análise de crédito, sabe? O olho no olho, para a gente é muito importante. Apesar de a gente ser uma empresa de tecnologia e conseguir atender o Brasil inteiro, todos os estados, a gente traz muito essa humanização para o nosso produto. Isso é muito importante da humanização, porque nós já ouvimos as dores de alguns síndicos, até colegas advogados, que muitos clientes querem o quê? Tá aqui, a conversa, o ao vivo, porque se for com uma inteligência artificial ali, não tem essa coisa, mas ele vai me ver, ele vai saber o que eu tô querendo, ele vai até às vezes fazer uma análise mais profunda, humana, e buscar a solução melhor para mim. Exatamente, a gente tem as duas opções. O síndico consegue entrar no nosso site, fazer uma cotação, imprimir essa cotação para levar na assembleia, mas a gente tem aqui o lado humano para personalizar de acordo com o que ele precisar. Então a gente tenta sempre focar nesse caminho que a gente acha ser melhor para os dois lados também. Maravilha. Bom, pessoal, a conversa está muito boa, estamos já chegando aqui perto do nosso horário. E quero passar a palavra para cada um dos nossos convidados aí, fazer as suas considerações finais e deixar aí as suas redes sociais para que vocês possam seguir, conhecer mais ainda o trabalho deles,
né? E ouvir deles aí alguma dica aí para vocês, síndicos que estão nos ouvindo, gestores, administradoras e colegas advogados. Bom, primeiro é meu agradecimento, né, ao Ramon, à Márcia, a todo o pessoal, a equipe aqui, que está todo mundo trabalhando, né, incansavelmente para trazer soluções para o ecossistema condominial. Achei muito bacana o convite, fiquei lisonjeado em vir aqui, conversar com vocês, o estúdio maravilhoso. Obrigado. O meu conselho é tenham uma boa gestão financeira, mas mas se precisarem da gente, podem contar, né? O arroba é souwind, é SOU. Bom, deu uma cortadinha aqui. Não tem problema. Arroba soulwindbank. Esse finalzinho não ficou muito bom, mas Tranquilo. Boa. Faço das palavras do Ricardo as minhas, pessoal. Um prazer demais estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa de trazer soluções para o mercado condominial. Isso é muito legal. É legal ver o carinho que vocês têm aí com os síndicos, principalmente, né? Tentando empoderá-los, digamos assim. Estamos aqui para ajudar. Sempre que também vocês ou clientes estiverem precisando, podem contar com a gente. Vai ser um prazer poder ajudar. Como o Ricardo falou, o arroba da Wind é @souwind. Também pode chamar a gente por lá. Nosso site também é souwind.com.br. Como eu falei, dá para entrar ali, pegar uma cotação, chamar um atendente, falar com uma pessoa. Também, se quiser falar com a gente, é só chamar. É isso. Obrigado mais uma vez. estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Isso aí. Alegria nossa, né? A gente aqui tem esse propósito de compartilhar conhecimento e trazer possíveis soluções para aqueles que nos assistem, principalmente os síndicos. A gente fica muito agradecido. Eles não falaram nos bastidores, é a primeira vez que eles estão gravando num podcast. Isso vai para o YouTube e vai ficar para sempre no YouTube. Olha que bacana, né? Legal demais. Tenho certeza aí que a gente vai conseguir fazer uma boa parceria com eles para que a gente possa fazer isso, atender melhor, fazer melhor e continuar fazendo seguindo essa missão que a gente aqui do Chamo Jurídico Condomínio Pode, a gente tem. Obrigado a vocês e doutora Márcia. Então, hoje nós tratamos de uma das maiores dores dos condomínios, que é o financeiro, o bolso de todos os condôminos do condomínio. Trouxemos uma opção de solução financeira para vocês, que vocês conseguem analisar depois de ouvir o nosso podcast. Vocês poderão analisar, pensar nessa solução financeira, uma nova ideia para os condomínios de vocês. Sigam as nossas redes, sigam a Souwind. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Ramon, pela disponibilidade de vocês. Que a estadia aqui de vocês no Rio Grande do Sul seja excelente. Que continuem aparecendo no Rio Grande do Sul. Que a expansão de vocês aqui no nosso estado seja muito boa. Muito obrigada, pessoal. Sigam as nossas redes. Sigam o condomínio, o Chamo Jurídico, o Condomínio Pode, aqui no YouTube e no Instagram. Muito obrigada ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, 30 anos de mercado, Sinos Vale Engenharia, aqui da nossa grande Porto Alegre, da cidade de Novo Hamburgo, aos nossos apoiadores institucionais, Conase, Condomínios pelo Mundo, Anacom e a Sex, que foi quem nos proporcionou conhecer o pessoal da Wind. Muito obrigada e até o próximo programa, pessoal. Valeu. Valeu. Pessoal. Fechou.